fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Vamos com a mensagem. A mensagem de hoje está intitulada Você faz parte do grande plano de Deus. Eres parte del gran plan de Dios. Y quiero comenzar esta mensaje falando de una isla, a Ilha Joven. Esta ilha tem apenas 6 ou 7 quilômetros quadrados e sempre é fustigada pelos ventos fortes que vêm da África do Sul. Temos uma foto, talvez, podemos colocar. Essa é a Ilha Joven. Como dizia, tinha mais ou menos 6 ou 7 quilômetros quadrados. Ao fundo está Sudáfrica, está Cape Town, que é a cidade do Cabo, a capital da África do Sul. E é uma ilha que não teria sido muito conhecida, a não ser que durante séculos esta ilha foi sede de uma base naval, foi sede de um manicômio, foi sede de uma colônia de leprosos e de uma prisão. É uma ilha que pertence à África do Sul. E o que é significativo sobre a ilha é o fato de ter sido o lar, pode dizer, de um dos prisioneiros políticos mais famosos do mundo, Nelson Mandela. Talvez muitos tenham escutado falar dele. Nelson Mandela morreu no ano 2013. Mandela opôs-se à segregação racial, o que é conhecido em inglês, o apartheid, que existia na África do Sul e que era uma forma legal de racismo institucionalizado. É como se o racismo fosse institucionalizado através das próprias leis do governo, onde eram dados privilégios, apesar de se tratar da África do Sul, um país do continente negro, os privilégios eram dados à minoria branca. Essa minoria representava o 1,4% da população. E eles dominavam o resto, que eram pessoas de cor, o que nós chamamos de negros. Eles não eram autorizados a entrar no ônibus. Os ônibus eram somente para os brancos. Tinha hospitais para brancos, praias para brancos, restaurantes para brancos. E sempre falando da África do Sul. E tudo isso amparados pela lei. Então, foi uma discriminação que durou muitos e muitos anos. Os negros não podiam candidatar-se a cargos políticos, não podiam aspirar a trabalhar em um banco, e durante muitos anos não podiam nem sequer usar calças compridas. Mais uma vez, estou falando da África do Sul, um país onde a grande maioria são negros. O governo tinha decidido que os brancos não tinham de suportar pessoas de cor no mesmo bairro onde eles moravam. O racismo foi legalizado. E Mandela, que era descendente da realeza, Mandela não era um indigente, não. Ele nasceu com sangue real. Ele foi educado nas melhores escolas, aprendeu vários idiomas e, como filho de mãe cristã, embora seu pai era um polígamo, ele tinha muitas mulheres, a sua mãe era cristã, uma mulher devota, fiel da igreja metodista, e Mandela também adotou a fé cristã. Ele aprendeu a amar a Deus
e aprendeu a amar a seu povo, a sua nação. Quando Mandela acabou a faculdade e ele se formou de advogado, Mandela começou a sentir-se humilhado. Ainda sendo advogado e pertencendo à realeza, sendo descendentes de nobres que vinham por muitos anos atrás, ele passou terríveis humilhações ao ponto que, em certa ocasião, diz a sua biografia, que ele teve que urinar em si mesmo, pois ele foi a todos os banheiros públicos e não deixavam entrar em nenhum deles, porque lhe disseram que ele era negro. E os negros não podiam urinar onde os brancos urinavam. África do Sul. Em meados dos anos 50, Mandela era já um revolucionário. Um fogo sagrado acendeu-se dentro dele, a partir das próprias humilhações que ele tive que suportar em carne própria. Ele disse: se eu, sendo advogado e tendo um certo nome importante na África do Sul, eu vivo isto, eu posso imaginar o que os meus irmãos menos afortunados devem viver. E assim ele começou uma luta. Ele começou a lutar em prol de libertar o seu país da escravidão, do racismo, um racismo que era institucionalizado na África do Sul. Ele começou a lutar, e em meados da década de 1950, dizia-se que Mandela era a esperança para o povo sul-africano. Mas claro, o governo pressentiu o que Mandela podia fazer. Ele era um líder nato. E no ano 1962, o Mandela foi acusado de traição e foi preso, foi processado e enviado para esta ilha, que como falamos no começo, a Ilha Jovem, durante 27 anos. Talvez muitos podem conhecer a história. Não estou aqui para ensinar história, mas o que vou contar tem a ver com a mensagem de hoje. 27 anos que Mandela, estando na prisão, ele só podia olhar para o mundo através das grades. 27 anos privado da sua liberdade. E embora Mandela tinha sido privado da sua liberdade em mais de uma ocasião, deve ter se perguntado, sendo ele um cristão devoto, talvez ele tenha se perguntado: será que isto faz parte do plano de Deus? Estar aqui na prisão faz parte do plano de Deus? Era uma questão lógica. Será este o plano de Deus para a minha vida? Será que Deus poderá fazer algo bom disto tão ruim, tão mau? Eu só quero consertar as coisas na minha nação. E eu estou seguro que Mandela se perguntou isto muitas e muitas vezes, estando lá na prisão. E talvez você também, em algum momento da sua vida, talvez você nunca tinha estado numa prisão, espero que não, se não me conta depois. Mas talvez você também tenha feito essa pergunta: será que isso é o plano de Deus? Você que tem um emprego que não o satisfaz? Você que tem uma família disfuncional, com muitos problemas, que talvez mora num apartamento velho e feio,
que talvez tem um corpo enfraquecido e doente, e se pergunta: será que Deus permite isto? Ou será que eu fiz alguma coisa errada? Porque quando as coisas não dão certas, quando temos problemas, quando temos dificuldades, não falta o irmãozinho que vem e te apunta com o dedo e te diz: será que você está no pecado? Será que você fez algo errado? E por isso está acontecendo isso. Lembram de José? Que explicação José encontra, estando ele no poço, sendo vendido pelos seus irmãos como escravo, é assediado pela mulher do seu patrão injustamente, ele acaba na prisão. Será que José se está perguntando: será que eu fiz algo errado? Será que você já se perguntou, quando está passando por problemas ou por dificuldades: será que eu estou fazendo algo errado na minha vida? Se já você se interrogou, bem-vindo à vida real, pois todos nós fizemos a mesma pergunta em algum momento das nossas vidas. Fizemos a mesma pergunta. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Romanos, e escreve esse famoso versículo de Romanos 8:28. Será que ele também estaria se fazendo a mesma pergunta? Vamos ler Romanos 8:28. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com seu propósito. Paulo estaria pensando do mesmo jeito que Mandela? Será que ele estaria passando por uma crise com seu espinho na carne? A Bíblia não diz, nós não sabemos se era físico, não sabemos se era um mau testemunho que estava perseguindo a ele, porque às vezes o nosso passado nos persegue. Não sabemos o que. Será que Paulo estaria escrevendo à igreja de Roma a partir de uma prisão? Será que estaria escrevendo desde uma masmorra, na profundeza de uma prisão? Estaria ele escrevendo esta carta numa das suas perseguições, quando ele era apedrejado, quando ele era chicoteado, quando as suas costas estavam cheias de feridas, e que ele não podia colocar a camisa em cima por causa dessas feridas? Seria que em alguma dessas circunstâncias ele estaria a molhar a pena na tinta para escrever todas estas coisas? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque Paulo não teve uma vida cor-de-rosa, não. Posso imaginar o contexto em que Paulo escreve esta carta. Quando ele diz que todas estas coisas contribuem juntas para o bem. E se você não sabe, tudo o que ele aconteceu, tudo o que ele viveu sendo um missionário, sendo o apóstolo, eu te recomendo ler 2 Coríntios capítulo 11. Do versículo 23 ao 28 está o testemunho dele. Tudo o que ele tive que passar. 2 Coríntios 11. Lê depois na tua casa. E é por isso que eu quero que compreendamos esta noite que nós não somos marionetes nas mãos do acaso. A nossa vida é uma narrativa perfeita. Desde o momento em que nós nascemos
até que nós temos que partir desta terra. Desde o ventre materno, ventre da nossa mãe, até chegar ao túmulo, é uma narrativa perfeita, traçada pela mão de Deus, pelo dedo de Deus. Deus planejou tudo o que nos acontece. Agora, não estou dizendo que isso vai além do nosso livre-arbítrio, mas quando Deus tem alguém para plantar o seu propósito nessa pessoa, às vezes, provavelmente, você terá que passar por um naufrágio. Se isso é parte do processo que Deus quer que você passe. Às vezes, teremos de passar por uma desilusão amorosa. Às vezes, teremos que passar por um filho que nos decepciona. Um casamento que não dá certo. Um emprego do qual não somos demitidos. Um chefe, um amigo, ainda um irmão na fé em qual nós não podemos confiar. Deus não faz o plano à medida que vai avançando, não. Deus traçou esse plano desde o início da criação, porque Deus tem um propósito com a vida de cada um de nós. Daniel capítulo 5, versículo 21. El Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quien Él quiere para que los gobierne. O que está dizendo este versículo é que todos aqueles que exercem autoridade são nomeados, são autorizados por Deus. É o que diz a palavra. Que todos os governantes são nomeados por Deus. Todos os bons, os maus e os outros. Para a bênção das nações ou para a maldição das nações. E assim como Deus estabelece os governantes, os presidentes, os líderes políticos, Ele também decide o que vai acontecer com você. E permite certas coisas em sua vida. Prestem atenção ao que eu vou te dizer. Não vou dizer o nome da pessoa, mas é uma irmã fiel, colaboradora, servidora nas coisas do Senhor. E em algum momento da sua vida, ela perdeu o seu bebê. E ela veio e me disse: pastor, isso também é o plano de Deus? Uma pergunta difícil. Para uma resposta difícil. E eu disse-lhe para ela: claro que sim. Com toda a dor da minha alma, do meu coração. Não podemos dizer: Satanás matou teu filho. Mas isso é permitido por Deus. Porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. E eu lembrei um versículo que di para esta mulher. Jeremias 29, 11. Vamos ler o versículo hoje para todos nós. Jeremias 29, 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para dar-lhes o futuro pelo qual anseiam. Em espanhol diz, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Eu sei os planos que eu tenho. Eu sei o que eu tenho preparado para a tua vida. O que estou tentando te dizer é o seguinte. Há uma linha cristã que acredita que a nossa vida começa quando nós conhecemos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Tudo antes disso foi um desperdício de vida.
que até antes de conhecer ao Senhor, o que nós vivemos não serviu de nada. E aí começa a frustração de muitas pessoas. Porque as pessoas começam a falar: eu desperdicei a minha juventude, porque eu não conhecia o Senhor quando tive 30 anos. Ou não conhecia o Senhor quando eu era adolescente. E nós pensamos que não existimos antes de nos encontrar com o Senhor. Quando falamos isso, inconscientemente estamos dizendo que o Senhor nem sabia que nós existíamos e que se lembrou de nós o dia que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador pessoal. E não é assim. E eu te vou mostrar por quê. Eu estava falando com você sobre Mandela. Mas vamos a deixar a Mandela por um momento. E quero te mostrar com um exemplo bíblico. Vamos a falar o que aconteceu com Paulo. A vida de Paulo é a prova de que às vezes Deus te processa mesmo quando você ainda não conhece a Ele. Mesmo ainda que você não tenha aceitado a Jesus como seu Salvador pessoal. E Ele te processa de modo que quando você vem a Cristo, chega já processado, chega já com a informação, chega já com o que Deus estava requerendo na sua vida. Paulo começa o seu testemunho com estas palavras. Atos capítulo 22, versículo 3. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. Diz que ele nasceu em Tarso. Tarso ficava a poucos quilômetros da costa e servia como um centro comercial para os navegantes, para os comerciantes e ainda para os piratas de toda a Europa, de toda a Ásia, o velho mundo que era conhecido nesse tempo. Qualquer criança que morava em Tarso não só estava rodeada de diversas línguas, sino que estava rodeado de um crisol de culturas, porque todo mundo, de todas as nações, de todas as culturas, chegavam até Tarso. De fato, Tarso rivalizava com as universidades de Alexandria e de Atenas, porque era um lugar onde as pessoas iam estudar. Era um dos lugares mais importantes do velho mundo. E Saulo nasceu lá. Ele aprendeu a língua da época, o grego. Ele falava, ele escrevia e ele pensava em grego. Quando você fala, escreve e pensa em uma língua, você domina essa língua. E ele fazia essas três coisas. Portanto, Saulo não só falava a língua internacional do mundo, nesse tempo, como seria agora o inglês, mas também possuía um passaporte de dupla cidadania. Ele diz aqui no versículo 3, eu sou judeu de nascimento, nasci em Tarso, mas também sou cidadão romano. Se vocês veem o mesmo capítulo 22, mais para o frente, versos 27 e 28, aqueles que estão fazendo anotações, ele diz, eu sou também cidadão romano. Então, ele tinha dupla cidadania. Dentro do Império Romano, ele tinha todos os privilégios de um romano judeu. Ele podia ir a qualquer parte. Diz ele de si mesmo, sempre fui tratado como um homem livre e não como um escravo. Podia, como cidadão romano, até apelar ao César, porque ele tinha esse direito,
por ser cidadão romano. Então, Saulo, lembrem isto, que não conhece ainda a Cristo, que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, fala perfeitamente hebraico, fala perfeitamente grego, é acadêmico, tem uma preparação incrível. Ainda seus pais, diz o versículo 3, que temos lido, mandam a ele para Jerusalém para estudar. E ele, em tudo, ele tem tudo o que um missionário precisaria. Tem conhecimento cultural, tem domínio linguístico, tem documentos para viajar a qualquer lugar e tem um emprego para se ganhar a vida. Como ele mesmo vai dizer mais tarde, para não ser um peso para ninguém, eu pago as minhas próprias despesas. Ele não disse, será que esta igreja me vai dar uma oferta? Esta outra igreja vai... Não, ele não precisava. Ele dizia, eu mesmo pago as minhas próprias despesas. Saulo nunca foi um parásita. Quando ele pregava, quando ele não pregava, ou quando ele não era perseguido, ou quando ele não estava na prisão, ele fazia tendas. Ele fazia tendas. Então, como dizia, Saulo vai estudar para Jerusalém, e não era um estudante qualquer, não. Era um estudante extraordinário. E como que eu sei isso? Porque mais para frente, quando ele já é o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 1, verso 14. Eu superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Ele era um bom estudante. Já Deus estava processando a ele enquanto ele ainda era Saulo de Tarso. Paulo passou por um período difícil em sua vida. Ele disse que estava perseguindo cristãos até a morte. Eu acho que todos nós conhecemos parte dessa história. Mas olha o que ele fazia. Atos capítulo 8, versículo 3. Atos 8, versículo 3. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo arrancava os maridos das suas casas, separava as mães dos seus filhos. Ele derramou a sangue dos discípulos, dos cristãos. E eu posso perguntar, como é que Deus vai usar um cara assim para promover o nome de Deus, para promover o reino dos céus? E a questão novamente é, será que Deus pode fazer algo bom a partir do mal? Quantos acreditam que sim? Se não, nós não estaríamos aqui. Porque Deus nos transformou. Deus nos mudou. Deus fez algo importante com cada um de nós. Deus pode usar o que o mundo despreza e fazer algo bom. Acreditemos nisso, meus queridos irmãos. E Paulo continua dizendo, Atos capítulo 9, versos 3 e 4. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de un solo golpe, Jesus transformou a vida do Saulo. Aquele Saulo que tinha licença para matar, lo transformou num campeão da misericórdia. A partir de ali, Paulo escreveria histórias cheias de graça.
Paulo aprendeu grego nas ruas de Tarso. Ele aprendeu o ofício de fazer tendas juntamente com seu pai. Estudou a Torá, o Pentateuco, aos pés de Gamaliel. Mas só aprendeu misericórdia quando teve um encontro com Jesus. Só aprendeu misericórdia quando conheceu a Jesus como seu Salvador. E isto significa que todas as coisas cooperam para o bem. Tudo. Tudo que Saulo fez e tudo que fez depois, tudo isso, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem. Olha, o Senhor não precisava um homem ignorante. Deus precisava um homem que falasse grego, que pudesse se sustentar, que pudesse cruzar as fronteiras sem nenhum problema. Ele precisava um missionário preparado. Deus não disse: quero a Saulo ao lado de Pedro e ao lado dos discípulos para que possam escutar ao meu filho Jesus. Não. Deus disse: vou prepará-lo, vou formá-lo. Preciso que ele tenha tanta paixão que seja capaz de matar. E isso foi Saulo. Depois disse o Senhor: eu mudo a sua visão. E em vez de matar pessoas, ele vai matar demônios. Mas eu preciso um homem com paixão. E agora Paulo, que já conhece ao Senhor, cheio de Deus, ouve esta revelação. Agora ele está completamente mudado, se transforma naquele apóstolo que todos nós conhecemos, que tinha estudado, que tinha se preparado, que agora está a ponto de empreender os seus viagens missionários. Eu te quero dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que todos aqueles chefes ou companheiros de trabalho ruins que você teve, todas as demissões do emprego, os colapsos nerviosos que você já passou, os dias numa cama de hospital, o divórcio, as crises no casamento, as boas oportunidades, mas que foram tomadas com más decisões, as doenças, as traições, as mentiras, tudo isso colocado no forno. E Deus disse: eu tenho um plano com essa pessoa. E quando estamos nós nesse forno, nos queimando, talvez nos perguntamos: será que todos estes ingredientes tão ruins, tão difíceis, tão duros que eu tenho passado, será que vai sair algo bom desse forno? E Deus disse: sim. É quando em casa a mamãe está preparando um bolo e o forno faz pip, 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 e abre e sai o bolo gostoso. E nós, os maridos, só vimos os ovos, a farinha, o desordem, e nós dizemos: será que disso vai sair algo gostoso? Será que o forno vai fazer um bolo? E a mãe disse: não, fui eu quem preparou. Porque ele, enquanto estava preparando o bolo, ela já tinha em mente, ela estava já olhando esse bolo já
pronto, já preparado. E Deus disse: antes de Saulo me conhecer, eu já estava a ver a Paulo. E Deus te disse: antes de você vir aqui na igreja, Deus já estava te vendo. Deus já estava te vendo. Porque Deus tem um plano especial para a tua vida. Amém? Por que eu digo tudo isso? Porque quando nós podemos compreender tudo isso, o nosso passado pode ser redimido. Porque tem pessoas que dizem: eu lamento ter perdido tanto tempo no deserto. Não. Deus precisava que você passasse por aquele deserto. Deus precisava que você passasse por aquele deserto. Deus precisava que você passasse por aquela doença. Deus precisava que você passasse por essa traição. Deus precisava que você passasse por essa situação ruim, difícil na sua vida, porque Ele precisava te processar para te levar ao ponto do plano que Ele tinha preparado para a sua vida. Mandela ficou confinado em uma celda de 2 por 2 metros, com uma janela que dava para o pátio. E na sua celda, diz que tinha uma mesa, um colchão. Vocês podem googlear e ver em Wikipedia, e tem algumas fotos. E diz que tinha 3 cobertores. Ele ganhou o colchão 10 anos depois. Pois até ali ele dormia em uma manta, em um cobertor. Além disso, ele tinha um balde onde ele podia cuspir, ou podia fazer as suas necessidades, ou podia fazer a barba. Ele poderia decidir o que fazer, ou como iria usar o balde. 27 anos comendo refeições à base de milho. Café da manhã, almoço e janta à base de milho. Mandela acordava às 5 horas da manhã, cortava pedras durante todo o dia e terminava às 5 horas da tarde. 8 horas da noite ele tinha que estar já dormindo. E a discriminação por ser negro continuava na prisão. Os prisioneiros negros tinham que usar calções curtos e não podiam comer pão. O pão era reservado só para os brancos. Mandela esteve lá 27 anos e Deus usou a prisão para processá-lo. A sua biografia diz que ele leu todos os livros que pôde. Leu grandes romanticistas, ganhadores de prêmio Nobel. E a partir dali, Mandela se aprimorou. Aprendeu poesia, aprendeu a arte da negociação, aprendeu a arte da oratória, apenas lendo livros na prisão. Aperfeiçoou a sua capacidade de negociar e de perdoar. Durante 27 anos, todas as manhãs, diz que ele fez 100 flexões e 200 abdominais. Ouviram, maridos? Não esperem chegar na prisão para fazer exercícios. Ele ganhou o favor dos guardas. Os guardas eram pagos para incomodar os negros. Mas Mandela contaria depois, mais tarde, na sua biografia: eu ganhei o favor dos guardas lendo-lhes a Bíblia e discutindo sobre temas teológicos. Eu os desafiei e disse-lhes: mostrem-me para mim que Deus não existe. E eu lhes mostrarei que sim, Deus existe.
E ao vencer a discussão, ele pregava o evangelho para eles. E Mandela acabaria dizendo uma famosa frase, traduzida para o português, diz: não há homem tão duro que você não possa construir uma ponte para o seu coração. Não há homem tão duro que você não possa construir uma ponte para o seu coração. 27 anos pregando para todos os prisioneiros na Isla Jovem, tendo o favor de todos, comendo milho e lendo os livros, romances e ficção que lhes era permitido ler, porque os negros não podiam ler. Mas como ele se ganhou o favor dos guardas, muitos deles passavam livros escondidos. E dessa maneira, Mandela pudo ler muitos livros e se tornar um homem refinado e culto. 27 anos depois, Mandela tem já 72 anos e é libertado. E a imprensa vai na sua procura, pensando que vai encontrar um homem ressentido. Mas a imprensa diz que não há ressentimento em Mandela. Que ele é um homem refinado, como se tivesse acabasse de sair de uma grande universidade. Um famoso dramaturgo disse: se eu não soubesse que Mandela estava preso, teria pensado que ele estudou em Harvard. Fala línguas, negocia, tem uma paz que nunca vi nos olhos de outro homem. Mandela nunca deixou que o rancor o destruísse. Ele é um homem refinado, diferente daquele que nós conhecíamos. 4 anos depois da sua libertação, Mandela foi eleito presidente da África do Sul e acabou com o apartheid na África do Sul. Acabou com a discriminação racial no seu país. Ouçam isto, igreja de Shinshiro. Deus precisava de um líder inteligente e culto, que dominasse a arte da paciência, que nunca perdesse a calma. E por isso treinou a Mandela 27 anos na prisão. Deus precisava um missionário transcultural, que falasse grego, que pudesse traspassar as fronteiras, que conhecesse o Torá de cor, porque ele não poderia carregar Bíblias ou Pentateuco aos lugares onde ele iria ir, e que fosse capaz de se sustentar para não ser um peso para a igreja. E escolheu a Paulo para formá-lo como Saulo, o perseguidor. Porque Deus, desde o início da criação, tinha marcado que em certa data se iria encontrar com Saulo, caminho a Damasco, e transformaria a sua vida, para que ele pudesse fundar a vida e os desígnios e a doutrina da igreja. Não foi Pedro, não foi João, não foi Bartolomeu, foi Paulo, aquele que Deus escolheu. Eu te pergunto nesta tarde, e você, que tem? Você que tem? O Criador conhecia
a sua geração antes de que você nascesse. Conhecia as pessoas que iriam estar à sua volta. Conhecia todas aquelas necessidades daqueles que iriam rodear a sua vida desde um princípio até o fim. Deus conhecia os líderes e as pessoas que ele iria precisar enquanto vocês estivessem vivos. Eu pergunto, que tipo de mulher e homem são necessários para estes tempos? Sabe o que a Bíblia diz? Efésios 2:10. Efésios 2:10. Não voltei. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemano planejou para nós. Somos obra-prima. Que Deus nos escolheu desde antes da criação para fazer as obras que Ele planejou desde antes da criação. Você faz parte do plano de Deus. Às vezes nos perguntamos por que tenho que sofrer o que estou sofrendo. ¿Por qué todos estos problemas? ¿Por qué todas estas doenças? ¿Por qué todo este sofrimento? ¿Por qué esta traição? ¿Por que as coisas não vão bem no casamento? ¿Por que as coisas não vão bem com os filhos? ¿Por que as coisas não vão bem ainda com os irmãos dentro da igreja? ¿Sabes por quê? Porque Deus precisa te processar. Deus precisa nos processar. Formar o nosso caráter. Porque ante a primeira dificuldade, o primeiro que nós fazemos, deixamos de vir na igreja, trocamos de igreja, deixamos a Deus, deixamos o marido, deixamos a casa, deixamos o emprego e ficamos assim, fugindo. Quando Deus quer nos preparar, Deus quer que nós sejamos homens e mulheres como aquele Saulo, com paixão. Ele tinha paixão, sim. Ele sabia, por causa da sua preparação no Torá, que só a raça judeia eram os escolhidos de Deus. Não conhecia Deus. Por isso que ele perseguia todos os outros e matava todos os outros. Era um homem apaixonado por Deus, conforme ao Velho Testamento. Porque ainda não conhecia a graça de Deus. Mas quando ele conheceu Deus, ele foi transformado. E foi transformado no grande apóstolo Paulo. Deus está te processando. Deus está permitindo coisas na tua vida. E eu acredito que os teus problemas, as suas dificuldades e tudo o que você talvez possa estar passando na sua vida não se compara ao que Mandela passou 27 anos na prisão. E ainda muito antes, sendo um cidadão negro, sendo humilhado, perseguido. Tudo que você e eu passamos não se compara ao que o apóstolo Paulo passou. Porque sim, ele conheceu a Jesus, caminho a Damasco. Mas como te falei ali, lê 2 Coríntios 11. Ele foi perseguido, ele passou por naufrágios, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele estava quase morto. Mas ele tinha uma paixão, ele tinha um amor tão grande de poder pregar o Evangelho. E eu não estou falando que você tenha que se convertir em um pastor, em um missionário, não. Porque todos nós somos missionários, sabe? Não precisamos ir na China, na África ou outro lado do mundo.
Nós somos missionários na própria casa. Nós somos missionários no lugar de trabalho. Nós somos missionários no restaurante. Será que temos o valor de orar, tomar a mão da esposa, dos filhos? Vamos a orar pelos alimentos. Aí você está sendo missionário. Somos missionários no shopping. Uma cerveja zero. Não tem álcool. Precisa de cerveja. Somos missionários. O apóstolo Paulo levou amor, graça. A biografia dele diz que ele tomou a fé da sua mãe e ele aprendeu a amar a Deus e a seu povo. Aprendamos a amar ao povo, começando pelo de casa. Olha, ninguém é perfeito. Todos nós nos ferimos, às vezes com palavras, com atitudes. Às vezes nem percebemos que por a minha atitude, por minha palavra, a outra pessoa ficou ferida. Mas temos que aprender a nos amar e a perdoar. Porque se nós não podemos nos amar e perdoar aqui dentro, não poderemos amar ao povo lá fora. E eles lá fora são aqueles que precisam de Jesus. Deus tem um grande plano para a sua vida. Você faz parte do grande plano de Deus. Olha, você não nasceu por acaso. Você veio a este mundo com um plano já preparado por Deus para cumprir. E esse plano de Deus vai se cumprir sim ou sim. Pode se atrasar sim, quando nós somos rebeldes. Quando nós não queremos escutar a voz de Deus. Quando nós queremos fazer a nossa própria vontade. Quando queremos fazer as coisas do nosso jeito. O plano de Deus para a sua vida se vai retrasar. E em lugar de ser feito já, será feito daqui 5, 10, 20 anos. Por que não agora, que ainda são jovens, que ainda têm forças, que ainda têm a capacidade de poder orar, que este ano seja um ano de oração. Lembrem a palavra para este ano. Vamos semear. Ora, semeia. E vamos a colher os frutos do Espírito Santo. Vamos a colher a graça, a bênção de Deus para as nossas vidas. Às vezes pensamos que as bênçãos de Deus e os planos de Deus são para o pastor, para os líderes, para os outros. Não, são para cada um de nós. Deus não tem favoritos. Deus tem escolhido você, cada um de nós, para algo especial. Algo que eu não posso fazer, Deus escolheu para que você possa fazer. E aquilo que você pode fazer, eu não posso fazer. Mas que acredita, ainda há muito mais para a sua vida. Ainda há muito mais. Deus tem preparado coisas grandes, que você nem se imagina, como diz a Escritura. Coisas que olhos não viu, que ouvidos não ouviu. E que não tem chegado, não tem subido no coração do homem. São aquelas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Acredita? Acredita. Deus tem ainda muito mais. Fica em pé e vamos a orar. Fecha teus olhos, por favor. Senhor, nos agradecemos pela Tua palavra nesta tarde. Obrigado, Senhor, por nos fazer lembrar que somos parte do grande plano Teu, Senhor. Senhor, Tu não tens favoritos, Tu tens escolhidos.
E teus escolhidos são cada um dos teus filhos e das tuas filhas. E tu, Senhor, nos processas, nos moldeias. Às vezes não entendemos por quê. Às vezes não gostamos, Senhor, desse momento duro, difícil. Às vezes, Senhor, temos que passar como Mandela, humilhações. Mas estás nos preparando, Senhor, para algo grande. Às vezes pensamos, Senhor, que a nossa vida antes de conhecer-te a Ti não tinha servido de nada. Mas tudo isso foi um processo para nos trazer até agora, até aqui. E ainda, Senhor, tem muito mais. Ainda tem mais caminho, Senhor, que recorrer. Nos ajuda, Senhor, a entender que estamos nas Tuas mãos. E poder te dizer, Senhor, faz com nós aquilo que Tu tens já planejado para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a te dizer sim. Toma as nossas vidas, Senhor. Moldea as nossas vidas. Espírito Santo, nos enche. Nos enche, Senhor, com Tua unção, com Teu poder. Abre, Senhor, os nossos olhos, nosso entendimento. Que possamos, Senhor, ser testemunha Tua, Senhor, oh Deus, em todo lugar que nos encontremos. Talvez o nosso chamado, Senhor, não é ser um pastor, um missionário, não. Mas lugar onde Tu nos colocas, Senhor, seremos esses pequenos missionários, levando a Tua palavra, engrandecendo o reino dos céus. Que as nossas vidas, Senhor, juntamente com as nossas palavras, possam mostrar, Senhor, que Tu vives em nós, que tens nos transformado, tens nos mudado, que não somos perfeitos, estamos em processo. E te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito até aqui com nós, por todas as bênçãos que temos recebido. O ano passado foi o ano do favor Teu, Senhor, e sim, o Teu favor esteve conosco. Mas ainda muito mais, Senhor. Por isso queremos, Senhor, nesta noite, te entregar as nossas vidas mais uma vez. E te dizer, Senhor, faz com nós aquilo, Senhor, que Tu queres fazer. Cremos, Senhor, no Teu poder. E cremos, Senhor, que ainda Tu não tens acabado conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos a declarar esta música com fé, com confiança, de que Deus tem ainda muito mais para todos nós. Quando eu penso que já passei por tudo, quando eu penso que eu já fiz de tudo, o Senhor me diz que ainda há muito mais. Quando eu olho para trás e não posso ver o início da estrada que estou a correr, o Senhor me diz pra frente há muito mais. Há muito mais, com Deus há muito mais. Há muito mais, pra viver há muito mais. Pois a minha porção é transbordante, sua vida em mim é abundante. Em Cristo sempre há muito, muito mais. Quando eu penso que já passei por tudo, quando eu
Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.